Março está acabando e a gente aproveita então para falar sobre um tema muito importante, que é o câncer renal. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, cerca de 6 mil novos casos de câncer renal são registrados todos os anos. Para falar sobre esse assunto, então, eu converso agora com o médico urologista Paulo Caldas. Paulo, boa tarde, bem-vindo ao Ver Mais. Olá, boa tarde, Tata. Tudo bom? Tudo bem, tudo. Bem, vamos então hoje falar desse assunto super importante, né? Que tem a campanha do Março Vermelho. Eu gostaria, por favor, que tu explicasse que campanha é essa. Bom, na verdade, essa questão das cores, né, é para que a gente consiga ter um pouco mais de orientação e reforçar alguns cuidados relacionados a várias doenças que acometem no humano. Então, vários meses, às vezes mais que uma doença, ela é simbolizada por cores em cada mês. E no mês de março, nós temos, acho que principalmente duas cores, né? Que é a cor azul também, que é relacionado à orientação e à prevenção e às informações relacionadas ao câncer coloretal, que é a segunda principal causa de câncer em nosso país. E nós também temos o Março Vermelho, que é referente a divulgação e as orientações importantes relacionadas ao câncer de rim, que não é uma doença tão frequente, tão comum e muitas vezes as pessoas têm poucas informações. Então, a gente vai falar hoje sobre o câncer no rim, né? A primeira pergunta, esse tipo de tumor, ele é maligno e ele é o mais frequente ali no sistema urinário ou tem outros? Bom, quando a gente fala de câncer, a palavra câncer a gente sempre considera doença maligna. Quando a gente fala tumor é diferente de câncer, é importante dizer isso. Porque os tumores podem ser benignos e malignos, mas quando é câncer, nós consideramos sempre uma doença maligna. O tumor de rim, ele é o terceiro mais frequente do trato geniturinário. O mais frequente são os tumores de próstata, né, que acometem os homens, e por segundo vem os tumores de bexiga. E a estatística em nosso país é essa, como você relatou, que é um dado do Instituto Nacional do Câncer, que são 6 mil novos casos por ano em nosso país. E esse tipo de câncer, ele acomete mais homens ou mulheres? Bom, o câncer de rim acomete uma proporção de 3 homens para cada 2 mulheres, então é um pouco mais frequente nos homens. E a gente percebe nos últimos 20 anos um aumento, um crescimento do número de casos de câncer. E esse dado, em termos de percentual de novos casos por ano, vem aumentando em 2% ao ano. Então, quando a gente pensa isso a longo prazo, no cumulativo de novos casos, isso daqui 20, 30 anos, a tendência é que nós vejamos muito mais casos de câncer de rim. Bem, eu vou aproveitar aqui que a gente está com um médico, né, para tirar as dúvidas. Você que está em casa, se tem alguma pergunta, alguma questão, alguma dúvida relacionada ao câncer de rim, pode mandar aqui no 98405-2073. Doutor, claro que para a gente estar conversando aqui, eu fui ler, né, fui me informar, e aí eu acabei vendo uma informação de que o rim, a gente muitas vezes esquece, passa despercebido, mas ele acaba sendo alvo, digamos, de metástase de outros tipos de câncer? Isso. Os tumores de rim, na maioria das vezes, né, Tata, eles são tumores primários, ou seja, inatos, que nascem dentro do rim. Mas também o rim, assim como o pulmão, é um foco de possível implante de metástase, né, quando o tumor surge num órgão e se instala em outro órgão. Então, o rim, ele é foco de possível metástase, o pulmão também é um outro órgão que pode receber metástases, o fígado também é um outro órgão que pode receber metástases. Mas, normalmente, o que a gente percebe, e a imensa maioria dos tumores de rim, são tumores primários, originários do próprio rim. E como é que esse tipo de câncer ou desse tumor se desenvolve? Quais são as causas? O que a gente faz alguma coisa de errado? A gente não faz nada e acontece? Como é que é? Olha, existem alguns fatores que aumentam o risco. O principal fator associado a câncer de rim é o tabagismo, ou seja, pessoas que fumam realmente têm um risco 2, 3 vezes aumentado de ter câncer no rim. O cigarro também é um fator de risco para tumor de bexiga, por exemplo. Hiperpressão alta, obesidade também estão relacionados ao aumento do risco de câncer de rim. Então, os principais fatores são tabagismo, obesidade e pressão alta. Parece que diabetes
diabetes mellitus, né, que é o aumento da glicose, do açúcar no sangue, também tem um aumento relacionado a um pequeno aumento do risco de câncer de rim. Ou seja, são fatores que com mudanças ou hábitos saudáveis, são preventivos. Agora, existem aqueles tumores de rim também que têm um fator genético e que, independente de tudo que a gente faça, sempre tem esse risco também. E não quer dizer que pessoas que tenham hábitos saudáveis, sejam magras, não fumem, não possam ter câncer de rim. Isso existe uma associação entre esses maus hábitos com o aumento do risco, mas não necessariamente somente quem tem ou quem exerce esses maus hábitos ou tem esses problemas acabam desenvolvendo tumor de rim. Existe algum tipo de exame que a gente possa fazer preventivo ou para diagnosticar? Ou existe como saber se a gente vai ter esse tipo de câncer ou não? Não, não tem como sabermos. O que a gente percebe também nos dias de hoje, e talvez isso tenha sido fator relacionado ao aumento dos diagnósticos nos últimos 20 anos, é que a gente acaba fazendo o exame de imagem, principalmente o ultrassom, por qualquer coisa. Uma pessoa tem uma dor de barriga, enfim, e se pede um ultrassom. E com o ultrassom, a gente conseguiu diagnosticar muito mais precocemente esses tumores. Porque no passado, quando não se faziam exames de imagem com frequência ou de rotina, por qualquer motivo, os tumores eram encontrados quando eles já apresentavam algum tipo de manifestação clínica. E os principais sintomas que eram apresentados no passado eram dor, né, dor nas costas ou dor na barriga, sangramento na urina e uma massa, uma bola palpável no abdômen. Porém, se sabe que quando se encontra um tumor nessas condições, muitas vezes ele está localmente naquela região do rim muito avançado, muito grande, às vezes até sem condições de cirurgia, e também nessa situação os tumores têm mais risco já de terem se disseminado para outros órgãos. Então hoje, com os exames que acabam se fazendo por outros motivos, não necessariamente na busca por tumor de rim, a gente acaba encontrando tumores muito mais precocemente e que a gente consegue oferecer os tratamentos com uma perspectiva de cura muito, muito infinitamente mais alta do que era no passado. Doutor Paulo, a gente tem algumas perguntas aqui, então eu vou deixar para a gente responder, tá? Que as pessoas mandaram. Boa tarde. Oi, Tata, é Cleonice. Eu quero saber se medicamentos em excesso ou se algum medicamento em específico pode causar câncer de rim. O câncer de rim não parece estar associado a nenhuma ingestão de qualquer tipo de medicamento. Tá. É claro que existem certas doenças que podem surgir no rim, ou no caso, insuficiência renal, que podem estar relacionadas ao consumo de certos medicamentos. E talvez o mais comum, que a gente mais orienta, é o cuidado com o uso de anti-inflamatórios, que são medicamentos que a gente usa com frequência no dia a dia para dor, inflamação, e que o seu excesso pode, por vezes, levar a um quadro de insuficiência renal aguda. Claro, não é algo assim de histeria, de parar de tomar anti-inflamatório, mas tomar com critério, responsabilidade e cuidado. A Lica, do Bela Vista, gostaria de saber quais os sintomas de quem tem câncer no rim, de rim. Bom, em geral, a gente não encontra sintomas em pacientes com câncer de rim. O diagnóstico é feito ao acaso. O paciente faz um ultrassom por qualquer coisa e aparece uma lesão. É assim que a gente diagnostica na maioria das vezes. Porém, quando o tumor se manifesta de alguma forma, isso pode ocorrer através de dor abdominal, na barriga, né, ou dor nas costas, na região mais alta das costas, né, perto da região torácica, e sangramento na urina. Então, sangramento na urina nunca é algo que a gente considera normal. Tá. Claro que as causas mais frequentes são infecção, pedra, mas sempre tem que ter cuidado com sangramento na urina. Tá, tem uma outra aqui. Oi, boa tarde. Lúpus pode causar tumor de rim? Quem quer saber é a Lourdes, do São Cristóvão. Não tem uma correlação com o lúpus, né? O lúpus também é uma doença que pode afetar o rim em termos de funcionamento em fases mais avançadas da doença, mas não que ele tenha uma correlação alta com o desenvolvimento de câncer de rim. Uma pergunta aqui que eu acho que é muito importante também com relação à água. Qual o papel da água, né, que a gente sabe além de todos os benefícios, nesse caso específico para o câncer de rim? Bom, o mês de março, março vermelho, ele também possui o dia do rim, né? O dia do rim, que é a segunda quinta-feira de março, e por isso que estabeleceu-se o mês do março vermelho. A água, por mais que ela não tenha uma associação ou baixo consumo de água, não tem uma
associação, um aumento de risco de câncer de rim, a gente sabe que a água é fundamental para o bom funcionamento dos rins. E o seu consumo em quantidades adequadas previne doenças das mais frequentes que nós conseguimos ver no nosso consultório no dia a dia, que são infecções urinárias, pessoas que bebem menos água têm um risco maior, mulheres que bebem menos água têm um risco maior de ter infecção urinária, e uma outra doença são as pedras nos rins. Então, o desenvolvimento de pedra nos rins está diretamente relacionado à quantidade de água que tem na urina. Eu posso só fazer um parênteses? Claro, por favor. Porque, assim, eu estou divulgando nessa última semana no meu Instagram profissional muito conteúdo sobre cálculos renais. Como que se formam, por que se formam, como prevenir, as formas de tratamento que as pessoas têm muita curiosidade. Então, quem quiser acessar esse conteúdo, está no @Dr. Paulo Caldas. @Dr. Paulo Caldas. E lá nós falamos muito sobre a ingestão de água e a sua importância. Mas em relação à questão do câncer de rim, não tem uma correlação. O senhor está falando aqui, muita gente fala, quem já teve cálculo renal, dizem que é uma das piores dores, né? Perde para a dor do parto. Eu não sei. E já que aproveitando que o senhor falou, qual que é a diferença então da pedra no rim para esse tumor? Uma pedra no rim pode virar um tumor? Não sei, estou perguntando. Não. Tá. São assuntos bem diferentes, né? Cálculo renal é algo super frequente, né? Os tumores de rim, eles acometem 3% de todos os tumores. Então, são 6 mil casos no Brasil. Agora, cálculo de rim pode acometer 10% da população. Então, é muita gente que é acometida por cálculo renal em algum momento da vida. E o cálculo renal, como você mesmo mencionou, é uma dor inesquecível, né? E nós buscamos, muitas vezes, a prevenção, os tratamentos precoces para evitar esses quadros de crise, de cólica renal, que os pacientes têm uma experiência extremamente desagradável. Dizem que é bem ruim mesmo. Eu imagino que a pessoa que fez essa pergunta já deve ter passado por uma crise aí renal, porque ela quer saber se a gente sente muita dor quando tem câncer de rim. Em geral, não. O câncer de rim, geralmente, porque quando a gente diagnostica são fases iniciais, só pode ter dor pacientes que têm uma lesão muito grande, que ocupa todo o rim, uma massa, uma bola que a gente palpa do abdômen, e mesmo assim não é uma dor comparável a uma crise aguda de cólica renal. Então, uma pessoa que tem uma experiência de uma dor intensa, aguda nas costas, começa na região das costas, lombar, irradia para frente, vai para a virilha, os homens referem que dói o testículo também, e uma dor intensa associada a náuseas, vômitos, e quase insuportável, a pessoa não tem jeito que fique, que a dor passe, isso é uma cólica renal. Não, mesmo que tenha sangramento, às vezes pode sangrar um pouquinho na urina, porque a pedra machuca por dentro, a gente não pensa em tumor de rim. Então, tumor de rim, nos dias de hoje, o diagnóstico é o acaso. Tanto que, em geral, quando a gente tem o diagnóstico dos tumores de rim, a gente, na maioria das vezes, pelo fato de não ser uma lesão grande, a gente não precisa fazer a retirada total do rim. A gente faz a retirada de parte do rim, ou somente da lesão. Então, mais da metade, sei lá, 80%, 90% dos pacientes que a gente opera hoje em dia, o que a gente faz é a retirada da lesão e não a retirada total do rim, como era feito antigamente, porque antigamente os tumores eram diagnosticados quando ocupavam um percentual, uma porção muito maior do rim, e a gente não conseguia preservar a parte dele. Bem, pelo que eu entendi, então, o doutor falou que não tem sintomas, né? A gente não consegue sentir, e quando está com câncer, e aí também não dói. Então, o que seria mais apropriado? Pedir um exame para saber se tem, se a pessoa está com dúvida, ou esperar o acaso, o destino e rezar para que não aconteça com a gente? Eu peço um ultrassom a cada ano, 2 anos para todo paciente que me visita no consultório. Ultrassom é um exame que nos fornece boas informações, um exame barato, rápido, qualquer pessoa tem acesso. Por mais que as estratégias em termos de saúde pública não contemplam a gente oferecer um ultrassom, eu me sinto muito mais seguro, muito mais confortável quando o paciente faz um ultrassom para ver o rim. Eu peço, não precisa ter aquela ansiedade de fazer todo ano, quem sabe se você não quer fazer todo ano, tudo bem, mas pelo menos a cada 2 anos eu solicito. Reforço, isso é uma conduta minha, tem médicos que optam por não pedir, mas eu me sinto muito mais confortável. Se tem histórico na família, que histórico na família também é um fator de risco para tumor renal, principalmente se é um familiar de primeiro grau, ainda mais a gente acaba pedindo exame de imagem buscando algum diagnóstico precoce. Na pior das hipóteses, não vamos encontrar nada.
Entendi. Só para agradecer, então, e finalizar, a última. A pessoa que acabou fazendo uma cirurgia, tirou um pedaço do rim, consegue ter uma vida normal? Perfeita, perfeita. Hoje em dia as pessoas têm uma vida 100% normal quando retiram parte do rim. É muito difícil imaginar que isso não ocorra. E hoje, nos dias atuais, a gente consegue oferecer tratamentos minimamente invasivos, que são cirurgia por vídeo, cirurgia robótica. Não tem robô aqui em Chapecó, mas tem vídeo. E a gente consegue fazer a cirurgia por pequenos buraquinhos. Ótimo. E isso oferece uma recuperação muito mais rápida, com risco de complicações e sequelas muito menores, e o retorno às atividades normais em pouco tempo. Doutor Paulo, o programa está acabando. Muito obrigado. Espero vê-lo em breve por aqui.